estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast do Senac do Rio Grande do Sul, de gastronomia, que é filmado, gravado, produzido aqui na Serra Gaúcha, para você, o Mudando Vidas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou apaixonada. Tenho que ser muito sincera quanto a isso, que eu adorei essa pauta aqui. E a gente está com uma pessoa bem especial para falar sobre esse assunto. Mas antes de dizer qual é a pauta, eu vou pedir para que ele se apresente. E aí, quem é que está com a gente? Bacana. Olá a todos. Primeiramente, agradeço, ao convite do Senac, na figura do Matheus, da Denise. É um prazer estar fazendo parte aí desse podcast, né? E falar um pouquinho mais sobre o universo gastronômico de modo geral, aí, que é uma pauta que a gente convive, né, diariamente, aí, todos os dias. Então, eu sou o Alisson Calgaro, né? Sou gerente da Biquieri, utensílios e equipamentos para gastronomia, onde a gente tem uma solução completa de ponta a ponta, vamos dizer assim, né? Desde a parte de utensílios até a parte de equipamentos, né? E, enfim, vamos contextualizar aí ao longo do bate-papo, falar um pouquinho de modo geral sobre tudo. Show de bola. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac. E hoje a gente está aqui para falar um tema super bacana e para, como dizem as literaturas, hoje a gente vai mostrar para você várias opções de roupa para o seu alimento, né? Até porque pode ser que ele venha a engrandecer o seu preparo, ou às vezes, né? Então, como você vai fazer esse momento, essa escolha, para poder valorizar aí o prato que você está fazendo dentro da sua cozinha? Perfeito. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul e de Vacaria. E tenho um grande prazer de abrir esse bate-papo aqui com a Alisson. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que complementa aí a mesa de uma forma a agregar valor, como disse o Matheus. A gente vai falar sobre mesa posta. A gente vai falar, na verdade, sobre como vestir a mesa do teu negócio para valorizar o teu cardápio. Então, aqui o Alisson, através da empresa que ele representa, ele é fornecedor para montagem da cozinha industrial até o último item e utensílio na mesa, né? Então, a gente já tem uma parceria bem estreita, os nossos alunos gostam muito do teu empreendimento, te visitam regularmente, né? Mas aqui a gente achou muito importante fazer esse complemento e trazer, de fato, esse conteúdo, porque, como o Matheus falou, às vezes a gente pode gerar um up no ticket do negócio ou, ao contrário, diminuir muito esse ticket só com a louça que eu estou apresentando para o meu cliente. Exato. Como eu estou empratando, como eu estou levando esse produto até a mesa para que ele possa ser consumido. Como é que é para vocês trabalhar com produtos para vestir uma mesa? Como eu sempre digo, é um prazer porque a gente trabalha com produtos, com um segmento que é algo bom, é algo feliz, vamos dizer assim, né? Então, sempre que a gente fala de gastronomia, a gente imagina momentos bons de reunião, de amigos, de família. Então, é um produto bom, um público bom de se trabalhar também, vamos dizer assim, né? E falando um pouquinho mais assim sobre a parte das tendências, o universo gastronômico, de modo geral, ele se divide em vários segmentos, né? Então, a gente trabalha hoje com casas mais tradicionais, por exemplo, de galeterias, churrascarias, que acaba tendo, sim, né, um serviço um pouco mais convencional, mas não deixa de ter opções, né, para se diferenciar, né, se dar uma cara de exclusividade para o espaço, né? E assim funcionam com as casas de sushi, com, enfim, com todos os segmentos de modo geral, né? E algo que a gente faz desde o princípio na Biqueire também, que a gente gosta de salientar bastante, é todo o processo de personalização das louças, dos copos, das taças, né? Que além de tu trabalhar, sim, com uma seleção específica de produtos, tu consegue agregar esse diferencial, né? Então, querendo ou não, a gente vem muito naquela onda instagramável, a gente fala muito da apresentação do prato, muitas vezes antes de provar, né, o cliente já bate o olho, bate uma foto, enfim. Então, acaba registrando muito esse momento, né? E eu acho que tanto a louça quanto a parte dos copos, taças, talheres, eu acho que casam muito bem nesse sentido de modo geral, né? Claro, como eu falei, para todos os segmentos, cada um com o seu perfil de serviço, o seu perfil de louça, né? Eu acho que tem alguns pontos base que nunca vão deixar de ser prioridade nos restaurantes, que é um bom atendimento, né? Um espaço bacana. Obviamente que a qualidade da comida, do insumo, ela importa muito,
Mas isso, como a Denise bem É colocou, um, ela é um agrega... contexto, né? Perfeito, ela agrega totalmente valor ao prato. E muitas vezes, antes do cliente ir até o estabelecimento, é isso que atrai ele, né? Ele vê amigos, conhecidos postando, enfim, fazendo toda essa postagem, esse acompanhamento e, consequentemente, cria o desejo porque tá bonito, tá bem apresentado e as louças casam muito bem nesse sentido, né? Isso aí, é como diz a teoria, né? Tem um livro muito importante para você, pequeno gafanhoto que está nos assistindo, que se chama Passaporte para o Sabor, que ele vai fazer justamente a análise que eu fiz a metáfora que eu fiz no início, né? Assim como existem peças de roupas adequadas para situações diversas, a Perfeito. prataria, né, a louça, as taças, elas também vão servir de acordo com a ocasião, de acordo com o alimento ou com o estilo de restaurante que está sendo proposto, que é isso aí que vai determinar ou, de certa forma, também vai mostrar, né, aqui tu veio, né? Uhum, Vai justamente comunicar para o cliente o que é o conceito do meu restaurante ou o que eu quero comunicar com esse alimento, né? perfeito. Porque já dizem, né? Já diz aquele velho deitado que primeiro a gente come com os olhos, né? Que Exato, velho exato. deitado é ótimo. Ah, na sequência, tá? Esse é o 23º episódio dessa temporada, Alisson. E o 22º, nós conversamos com 2 arquitetos. E eles falaram da importância de alinhar realmente todo aquele conceito que foi criado no plano de negócios para a concepção física, para trazer isso para a concepção física do restaurante. Uhum, Ou bar, ou hotel, aquele espaço onde tu vai servir determinada gastronomia, né? Além da questão funcional, que daí a gente está falando lá da cozinha, que é o teu outro escopo de atuação, que são vamos os chegar lá. equipamentos, etc., que a gente também vai tocar nesse aspecto. Tudo isso precisa estar conversando para eu poder, de fato, entregar a melhor experiência ao cliente. E aí a gente chega nesse próximo episódio e a gente já está com o ambiente pronto, já está com a identidade visual definida, já criamos a marca, o conceito, tá tudo pronto. E eu comprei então as louças, comprei os copos e vou começar a servir o cardápio que foi definido. O que hoje a gente tem de novidades e o que a gente entrega então de diferencial para o mercado? Uma coisa que eu já sei é que olhando para essa mesa que a gente está aqui, essa mesa aqui crua, sem toalha, isso é uma baita tendência, Uhum, né? Essa mesa que a gente tem aqui na balsa é algo que os grandes, que é de ponta, né? Não botar mais mesa, não botar mais toalha na mesa. perfeito. Mas isso não dá em todos os lugares. E isso é para dentro de um determinado conceito, Uhum. né? O que tu traz pra gente? Eu vi que tu trouxe muitas coisas aqui para Exato, mostrar. exato. O Matheus lançou, né, a possibilidade de trazer amostras de agora o que que eu levo, porque realmente o nosso mix ele é muito completo, bem amplo, bem diversificado, né, pensado realmente para atender todos os segmentos, né, e como tu bem colocou, a gente participa muito dos projetos de abertura de restaurantes. Então a gente parte sim de toda aquela parte de produção, de cozinha, que muitas vezes não fica aos olhos do consumidor final, né? Mas também a gente participa dessa questão estética. A própria mesa, ela diz muito do que o restaurante vai entregar, a mesa, a cadeira, enfim, todo esse contexto, né? Então, seja com toalha ou não, a gente acaba tendo opções de jogo americano, por exemplo, né? Que fazem essa composição bacana na mesa, né? E parte do nosso mix também, hoje ele é pensado em ter uma variedade, uma solução completa, porque o consumidor final também, antes de ser um empreendedor do restaurante, ele tem que pensar no cliente que vai estar no estabelecimento dele desfrutando, né? E a gente fala muito também, depois de, assim, um pós-pandemia também, que o consumidor final aumentou o nível de exigência dele, esse acompanhamento, essa percepção da produção, do cardápio, da louça. O pessoal quer também ter esse tipo de produto em casa, quer cozinhar em casa, quer desfrutar, quer fazer um empratamento diferente, né? Deixou de ser aquela só uma refeição mais simples, né? E, consequentemente, como eu vinha falando, aumentou o nível de exigência nesse sentido. Então, o próprio restaurante tem que pensar nesse contexto final, vamos dizer assim, né? Então, a parte de porcelanas, por exemplo, brancas, que foram muito Quer pegar utilizadas ali durante muito já? tempo, vou mostrar aqui para vocês. Daí eu também mostro aqui.
essas linhas, por exemplo, que eu trouxe aqui para o pessoal entender, elas nunca vão deixar de ser convencional, enfim, né? Sair de moda porque é muito usado, galeterias, churrascarias, nesses restaurantes mais convencionais, mais tradicionais, né? Mas é importante salientar que as marcas têm pensado também muito nessa questão estética que a gente vinha falando, que o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem um prato de porcelana branca, da Tramontina, né? Que montou uma fábrica há 2 anos atrás, 3 anos, em Moreno, no Pernambuco. Entrou no universo de porcelana também, né? Que é a Tramontina Delta, que a gente chama. E além de ter toda essa solução de pratos brancos tradicionais, eles desenvolveram uma tecnologia que é uma impressão digital no final do processo. Então aqui a gente consegue ter um prato de porcelana super resistente, né, uma matéria-prima pura, né, com praticamente 0% de porosidade, que dá essa possibilidade de trabalhar sim para uso profissional, porque tem que pensar em toda essa questão também sanitária, enfim, né? Mas ele te dá esse aspecto limpo, que inclusive o nome dele é rústico marrom, ele te dá esse aspecto rústico que Na verdade, combina... ele é uma impressão. Perfeito, ele é um prato de porcelana, se a gente olhar na parte de baixo também, tu vai ver que ele é prato branco tradicional, convencional. Mas em cima ele tem essa impressão digital que dá esse aspecto mais rústico, mais trabalhado, diferente, exato. Então, é um prato muito usado para vários segmentos, por exemplo, nesse sentido, né? E até para complementar, fazer um comparativo para o pessoal entender e conhecer um pouquinho, falando até de matéria-prima, né? Para o pessoal entender, porque... Muitas vezes, algumas importações que vêm para o mercado nacional, o pessoal considera a porcelana, mas a porcelana em si, ela é uma matéria-prima pura que ela entrega uma resistência e uma durabilidade maior. E a gente sabe que o dia a dia do restaurante, do empreendimento gastronômico, convive com quebra, convive com reposição, então isso é algo muito pensado, tá? Até eu saliento isso como tendência, porque... O público do restaurante tem pensado em itens mais duráveis, itens com uma resistência maior, que te deem essa segurança de trabalho. Claro que a estética ela é muito importante, sim, pensada, né, na apresentação do prato, mas itens que tenham uma resistência, uma superioridade nessa matéria-prima mais nobre, o pessoal tem partido para esse sentido, pensando na redução de custo, enfim, né, porque... Mas uma coisa assim, ó, além da questão da redução do custo, a gente... Eu lembro, quando eu era mais nova, que independente do tipo de restaurante que tu ia, ou do tipo de ambiente que tu ia, os pratos eram todos iguais. Perfeito. Sempre eram iguais. E me ocorre que durante muito tempo era o mesmo prato, não porque não pudesse ter diversidade da fabricação, mas para não ter uma quebra de produção, porque é caro tu fazer todo um enxoval para um restaurante. Então, eu acho que existe essa preocupação quando tu precisa ter grande volume de que tu vai continuar encontrando aquele se tu quer manter sempre igual. Como que hoje é essa questão dessa produção e da continuidade de um mesmo item? Item bem levantado pela Denise. O que acontece? A gente sempre sugere e se preocupa realmente nessa continuidade de fornecimento, porque a gente sabe que a partir do momento que o cliente adotou um padrão, ele tem que seguir com aquele mix de produto, porque senão acaba quebrando muito esse serviço, a gente sabe né? que existem alguns restaurantes, alguns serviços e determinados espaços que vão optar por uma diversidade grande. Cada mesa vai ter um tipo de prato, cada mesa vai ter um formato, uma matéria-prima diferente na produção. Conforme o alimento muda, né? Isso, mas não são todos. Então, aqueles que querem ser mais conservadores nesse sentido, né? Perfeito. Como eu citei, a gente atende desde o público consumidor final até o profissional de gastronomia, né? E o mix que a gente trabalha, ele é sempre mix de produtos que vão ter uma continuidade, né? Que é o caso da Tramontina, é o caso da Porto Brasil, que eu vou citar também nessa questão da variedade, mescla de cores, que hoje em dia tem muito feito esse E aqui a gente está falando das jogo, marcas, né? porque são marcas tradicionais que entregam para a gastronomia. Não são as únicas, mas a gente está já citando, até porque são aqui da nossa região e tudo, Perfeito. né? Marcas nacionais também, enfim, né? Para mostrar que o produto nacional tem qualidade. Existem marcas referências turcas, portuguesas, mas acabam chegando com um custo alto, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue trabalhar com essa diversidade de produtos, tendo um fornecedor nacional, tendo essa facilidade logística, consequentemente um custo final super acessível, né? Para poder atender todos os públicos, como a gente fala, né? Mas essa questão do mix, da variedade de pratos, todas as linhas que a gente trabalha, cito de novo, Porto Brasil, Tramontina, a própria Schmidt, que é super tradicional, né?
além de ter um mix bem grande, a gente pensa sempre em fazer um estoque pronta entrega, né? Tanto em loja e ter essa facilidade de reposição sob encomenda, né? Ou compras programadas com as fábricas para não deixar o mercado desabastecido. Porque a gente sabe que pode surgir um evento na correria, o cliente percebe de última hora que faltaram X peças e a gente acaba sendo esse suporte, esse fôlego imediato para poder fazer esse atendimento. Eu né? acho que tu toca um ponto bem interessante. Coloco aqui A um tua relato experiência, meu, né? Que a gente acabou tendo ali um problema com um móvel e a gente acabou perdendo um número grande de pratos. E como tu disseste, beleza. Só que chegou um dia que o evento precisava daquela louça que a gente acabou perdendo e a gente não teve como repor o prato igual. Perfeito. Né? Então isso acarretou num problema do quê? De a gente ter que investir literalmente do zero em toda uma linha de pratos novos. Então esse ponto que tu coloca de justamente ter esse gap, assim, mas ter esse fôlego para que o cliente consiga, né, repor a louça ali para manter a linha, manter o padrão, Sim. né, é bem importante. E que nem tu comentou do prato branco também, né? Pode não parecer, pessoal, mas eu sou antigo na gastronomia. Eu sou do tempo que eu ouvia e aprendi que a louça branca é como uma tela, porque o que tem que ser bonito é o alimento. Né? Então, óbvio, hoje alguns alimentos a gente já sabe, né, evoluiu essas questões, que eles vão ser valorizados com uma louça muito bacana. Então, isso não significa que eu estou mostrando o prato e desvalorizando o alimento, mas sim que eu estou levantando esse alimento através de um prato com um detalhe a mais, com Perfeito. algo que vá remeter aquilo que está no meu preparo. E o próprio desenho do prato, né? Então, a gente tá Exato. aqui com pratos bem tradicionais, né? Mas tu trouxe ali, me dá o outro... Não, me Esse dá o doce. branco, Esse também? o fundo que tu tens. Esse aqui, na verdade, Ele acaba não sendo né? um de sobremesa, assim, Ele é mas um tem a mesma sobremesa, composição, né? exato. Mas só pra gente ver que o desenho dele, né? Hoje o prato Também. fundo, como a gente conhecia, né, Matheus? Ele não é mais daquele jeito, né? Perfeito. O próprio desenho dele, a forma dele, Ele foi atualizado. ele foi atualizado. E tu entregar uma refeição num prato em que tu reconhece que ele tá atualizado, ele dá pro estabelecimento aquele refresh e a intenção, já tá assinada ali a intenção de carinho e cuidado com o cliente, né? Perfeito, perfeito. Então, essa questão dos pratos também, como a gente vem falando, né? A linha da Porto Brasil, por exemplo, é uma linha de cerâmica, né? Com um aspecto mais orgânico. Então, traz variedade de cores, traz variedade de acabamentos também. Eu até trouxe mais algumas peças aqui para mostrar para o pessoal, porque todo esse tipo de trabalho, de serviço, ele agrega a mesa, agrega esse diferencial, né? Mas esse aqui não é estampa, né? Não, Esse aqui já é assim. Isso é uma pintura na matéria-prima que, diferente da porcelana, né? Ela é cerâmica, não deixa de ser um produto frágil, ela é super resistente. A Porto Brasil, por exemplo, tem uma matéria-prima em que possibilita finalizar pratos a 250 graus de temperatura, ou seja, tu pode empratar, E né, levar ao forno. finalizar, levar ao forno, que vai aguentar, né, vai entregar essa resistência necessária pro ambiente de gastronomia profissional, né. Então vai ao micro-ondas, pode ir na máquina de lavar louça, não tem risco nenhum, é um produto super, super resistente também, né. E é uma linha que acaba sendo bastante utilizada no empratamento de à la carte, né? Porque, como a gente falou, cores diferentes de pratos, elas realçam cores diferentes de alimentos, né? Determinados cardápios, Perfeito. Então, tu vai empratar uma massa com um molho claro, tu costuma usar um prato mais escuro para dar esse contraste, né? E assim, seja com a parte de, por exemplo, esse prato azul é lindo, maravilhoso para a parte de sushi, por exemplo. Tu bota um salmão, fica um aspecto, uma entrega bonito. excelente, exato. Enfim, pratos mais claros com uma carne, né, legumes, enfim. Então, toda essa composição é comum, né? Restaurantes de à la carte, realmente, cada cliente que pedir um prato diferente vem com E é bem prato, como né? tu fala, né? A linha bem orgânica, o design completamente diferente, até o tamanho, a proporção é diferente. Isso vai casar com o tipo de à la carte, com o tipo de prato que vai ser servido. Exato. Então, porções menores já, né, num prato
de uma outra proporção que não seria o usual da gente encontrar, É né? pensar tanto em qual alimento e a quantidade do alimento, justamente para ficar nesse contexto bem, bem bacana, uma apresentação bem, Então, esse aqui a bem gente tem legal. outro, eu vou mostrar aqui também, né? E ele tem textura, né? É muito Isso. legal, assim, a perceber. O que mais que tu trouxe aí para nós em pratos? Aí vamos Aqui- para uma área mais tradicional, tu também Isso, trouxe. aqui o prato branco também a gente fala muito na linha de buffet, né? Por mais que a gente tem clientes, atendemos na região em Porto Alegre, por exemplo, é mais uma questão de conhecimento também pro pessoal nessa linha de pratos. A partir do momento que a gente fala sempre em um buffet, né? Que existe a balança, que existe o peso, tem o prato tara certa para essa finalidade, né? Então Olha não é como é importante. Eu fico impressionada, assim, o como tudo tem um porquê. tudo, exato. É um trabalho que a gente acaba tentando fazer muito na loja, de consultoria mesmo, né? Entender qual é o cardápio do cliente, como vai ser o serviço para sugerir para ele o produto certo, né? Não é aquela venda por vender, é uma venda consultiva. Realmente a gente faz um breve questionário para o cliente para fazer uma imersão na operação dele, né? E entregar a melhor solução possível. Então, nesse caso, por exemplo, do buffet, a gente tem mais uma opção de marca de pratos que eles já vêm dentro da tara certa para o buffet do cliente, ou seja, todos os pratos que tiverem ali à disposição para o cliente final chegar e se servir, eles têm que pesar a mesma gramatura, entendeu? Porque senão, se pesa um prato mais ou menos, tanto o restaurante pode estar tendo um lucro indevido ou o consumidor final também da mesma forma. Então, existe o prato tara certa, que normalmente é feito nessa linha de porcelana, porque a matéria-prima, né, da porcelana e da cerâmica, ela não é uma matéria-prima tão exata para te conseguir ter uma produção contínua de exatamente o mesmo peso. Ela tem variações de gramatura, né, porque é uma matéria-prima orgânica, né. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito na hora de sugerir o prato para esse sentido. Porém, existem clientes que têm o buffet livre, que a gente costuma chamar, né? Principalmente na região metropolitana, que trabalha com pratos orgânicos, porque aí o peso é indiferente. O custo final da refeição ele é um padrão, independente do peso, né? Então, te possibilita trabalhar com esse prato mais ousado, vamos dizer assim, né? Então, como eu vinha dizendo, cada cliente tem o seu perfil, né? E a gente faz o possível para entender da operação e sugerir a melhor opção que faça sentido, né? Pro dia a dia dele, enfim. Eu acho que tu trouxe um prato ali para pizzaria. Isso, esse aqui, o que acontece? Esse aqui é uma linha um pouco mais doméstica, né? Porque dentro dessa linha também de empratamento, né? Tanto a Tramontina tem produzido a linha Home, que aí ele é um prato, assim, mais para uso doméstico, né? Sem aquele reforço de borda, sem aquela espessura mais... Ele é mais Ele leve é mais também. leve, exato, porque a linha Hospitality são divididos em duas linhas, né? A linha Home é uma linha mais para uso doméstico, que daqui a pouco ele não entrega a mesma resistência da linha Hospitality, que é essa linha pensada para o hotel, para o bar, para o restaurante, para durar mais, que aí muda a espessura, muda o reforço de borda, muda algo nesse sentido, né? Mas isso é também aquela impressão digital que eu citei anteriormente, né? É um prato de porcelana branco, mas que é feita uma impressão digital e dá um trabalho, um aspecto sensacional, né? Seja para pizza, seja por um empratamento aqui, uma característica um pouco mais italiana, né? Então, é uma É uma composição, impressão, assim, gente. perfeito. Ele não é uma pintura, é uma impressão mesmo, né? Digital, uma tecnologia, né? Muito legal aqui, porque e realmente ele é bem levinho, né? É impressionante. Sabe que eu vi acompanhando, a gente vê muito material, né, sobre gastronomia. E eu vi uma experiência, né, em um determinado restaurante, onde a mesa é clara, né, e os pratos também são claros, os talheres ali, e vem um cardápio, né, e daí e o cardápio, a luminária bem baixa, né, na mesa, e o interessante é que o cardápio tem hora. Entendi. É com horário. E aí, quando Bacana. determina o horário, tu larga o cardápio e aquela luminária, ela projeta na mesa uma história. Legal. Então, por exemplo, se na hora da entrada, a história que está projetada ali é uma horta. E aí tem pequenas pessoas que estão projetadas ali como se fossem pessoas que estão colhendo Entendi. O insumo que vai ser os servido, vegetais que enfim. vão ser servidos. E quando termina aquela apresentação, aparece no prato branco, que é uma tela em branco,
a imagem do prato que a pessoa vai comer. E na sequência, o garçom coloca exatamente na posição o prato como foi projetado. Experiência Então, incrível, tu tá né? numa imersão. Uma imersão. Logo em seguida, vem a entrada, que era uma sopa de mariscos. Então, tu tá no fundo do mar. A mesa está no fundo do mar. Então, os cozinheiros são pescadores, né? E mergulhadores. Cria uma imersão Cria uma realmente imersão. em Só todo... que o próprio prato, o prato tá projetado ali. E são pratos de formas muito diferentes. Uhum. E o que acaba acontecendo? Vem o prato que tu viu ser projetado na mesa e ele foi servido para ti ali. Então eu fico imaginando tudo que pode acontecer e nenhum prato igual ao outro, né? O formato dos pratos, né? Então eu achei aquela sabe, uma experiência sensacional. E claro, esta é uma tecnologia. Mas além dessa tecnologia que está projetada ali, tudo que tu pode fazer e que tu pode trazer a mais, agregar ao teu cliente, só ao trazer um prato diferente, né? Faz parte do encantamento, vamos dizer assim, né? Com Claro. certeza foi uma experiência complexa, né? Uma imersão realmente em todo o contexto do que estava sendo servido, né? Bacana, uma baita... Eu vou te baita mandar esse relato, vídeo aí quero para que tu observe. Legal. Esse último prato que tu trouxe aqui, Esse, por exemplo, ele tem até a personalização, tá? que é interessante, Reforçando. que é o que a gente falou logo no começo. Perfeito, que é um diferencial que a gente consegue agregar, né? Porque a Biqueire, na verdade, ela surgiu prestando serviço de personalização, né? Lá em 2012, 2013 ainda, fazendo muito trabalho de personalização em taças e copos, focado muito em cervejarias, naquele boom que deu as cervejarias artesanais, as vinícolas. Então, a gente, né? Eu falo a gente quando eu contextualizar também. O Cristiano e o Rubens são os proprietários da Biqueire, né? E eu, como gerente comercial, a gente tem uma bagagem, assim, uma experiência que nós nos conhecemos, na verdade, dentro da Bocati, né? Então, a gente trabalhou junto lá por muito tempo. Então, a gente já está no universo gastronômico, né? O universo de vinhos há A muito Bocati, tempo. que também é nossa parceira, né? Com Perfeito, bacana. A gente certeza. tem um bom relacionamento com toda a equipe lá, né? Até hoje. Então, a gente já vem desse universo de taças, de copos, né? Trabalhando com todo esse segmento, assim, de vinhos, de restaurantes. E aí, prestando inicialmente esse serviço de personalização, foi crescendo o mix, né? Taças e copos, começando inicialmente com a linha nacional da Nadir Figueiredo, que hoje é praticamente um monopólio, vamos dizer assim, né? Nível Brasil é o que mais tem variedade de produtos, vamos dizer assim, né? E aí, a gente começou a analisar, a conhecer um pouco mais de gastronomia. O cliente que nos comprava o prato personalizado nos pedia o talher, nos pedia o prato, né? E a gente começou a ver isso com bons olhos, por que não, né? E aí, participando de feiras também, né? Falando no assunto de tendências, a gente costuma participar muito de feiras a nível Brasil, a nível internacional também, né? Recentemente, eles tiveram a oportunidade de participar da Ambient, que é uma feira que dita tendências a nível mundo, né? Da gastronomia de modo geral. Então, a gente está sempre atento e buscando importações também, né? A gente é importador oficial de marcas como Arcoroc da França, importador da linha da Hastel, da Alemanha, que também é uma linha um pouquinho mais focada para o público cervejeiro, vamos dizer assim, né? Degustação de cerveja, enfim. Então, essa parte de importação é algo que a gente foca bastante, justamente para trazer soluções diferentes, né, para o nosso cliente, de materiais que entreguem, seja um design diferenciado, seja questão de resistência, né, que é algo que o proprietário do restaurante se preocupa muito em reduzir custos, né? Claro, tem um investimento inicial daqui a pouco um pouquinho maior do que o convencional, mas a gente pensa sempre na durabilidade a longo prazo, que consequentemente acaba sendo mais interessante, mais atrativo, né? Uhum. Comentei do barulho antes, peço licença para o pessoal entender o que é essa questão da resistência, tá? Aqui a gente está falando de copo de vidro temperado. O que ele te possibilita? Ele te possibilita um empilhamento, ou seja, o garçom na correria não tem o risco de pegar os copos lá na mão, bater aqui, E quebrar, se ou daqui a cortar. pouco empilhou, não pode, né? O de baixo, se é um vidro comum que a gente fala, é que ele vai estourar com 90% de certeza, ele vai causar um risco de acidente, né? De trabalho, vai te gerar um custo extra, enfim, uma série de questões. Então, são soluções que a gente traz, né? Da França, da marca Arcoroc, que é essa linha de vidro temperado que dá essa segurança, vamos dizer assim, no trabalho, né? Que eu tenho também, por exemplo, a linha de taças de vinho, que aí elas são de cristal temperado. O que acontece? O vidro temperado em si, ele acaba tendo uma bordinha um pouquinho mais grossa, enfim, né? Pela questão da matéria-prima. E o cristal temperado,
ele acaba tendo a mesma elegância do cristal tradicional que a gente está acostumado, né? Só mais durabilidade. É feito um corte frio, né, que a gente chama, que dá esse aspecto de cristal. A matéria-prima, ela é super transparente e também ela dá essa resistência. Então, a utilização diária, aquela batida normal que acontece no dia a dia, na lavagem, enfim, né? A gente, claro, sempre sugere que o cliente tenha uma máquina de lavar louça, tanto pela segurança, né? Que inclusive a gente trabalha, tem lá também várias marcas com diferentes custos, vamos dizer assim, para cada perfil de cliente. Mas é algo que vai te dar uma resistência, uma durabilidade muito maior, né? Então, é um tipo de produto que a gente traz. A gente costuma falar sempre, né? No primeiro contato do cliente, para ele entender realmente os diferenciais, entender toda a solução que a gente quer apresentar, vamos dizer assim. Que é muito importante que quem está nos assistindo, quem está participando do podcast, entenda que existem produtos para casa e esse produto é diferente do produto que tu vai usar no dia a dia do teu estabelecimento comercial. Perfeito. Que vai ser usado por mais pessoas, que tem que ter uma durabilidade maior, né? Então, procurar realmente estabelecimento que faz a comercialização desses itens para garantir, né, até um custo-benefício bem mais adequado ao negócio como um todo, né? Perfeito. E visualmente aqui a gente não percebe a diferença, né? Mantém É a na mesma operação. elegância, né? Exato. Talheres. Aqui eu tenho algumas opções, até é bom contextualizar só para o pessoal entender também que a Biqueira, ela não é uma loja somente de produtos para uso profissional. A gente atende muito o consumidor final também, né? Inclusive, o aluno do Senac, enfim, que nos conhece, que vem até a loja, muitas vezes são materiais para utilizar no dia a dia do curso, mas também para o uso doméstico, porque, como eu citei, o consumidor final, ele tem tido uma percepção diferente, né? Uma exigência maior na entrega, e são produtos que, por mais que sejam de uso profissional, a galera em casa também quer ter esse mesmo equipamento. Vê o utensílio, né? Vê um vídeo, vê em tal restaurante, a galera quer trazer isso para o ambiente doméstico também. Então, sim, tem produtos para o consumidor final, né? Tem produtos para a linha profissional, mas a gente percebe que esse consumidor final também está tendencioso a comprar esse tipo de produto que vê no restaurante também. Então, é um casamento legal, assim, que a gente acaba conseguindo atender todos os públicos, muitas vezes com a mesma linha, né? E falando de talheres também, é um universo bem amplo, né? A gente trabalha com mais de 15 modelos de talheres, desde as linhas... Que eu acho impressionante, né? Eu acho lindo uma mesa posta e a diferença dos talheres e o quanto Com certeza. o talher, ele faz a diferença com determinado tipo de louça, né? Então, tem que ornar, né? Tem Perfeito. que fazer aquela combinação. Tanto para a combinação estética, como a gente falou, e também a entrega do cardápio, né? Do restaurante. A gente tem talheres de entrada que servem desde uma praça de alimentação de shopping, por exemplo, né? Talheres de dia a dia, que a gente chama, que é aquela refeição mais rápida, enfim, um restaurante de uma casa de lanches, um prato feito, algo assim. E tem talheres mais finos que aí eles casam, enfim, né? Combinam com uma linha de pratos um pouco mais diferenciados, né? Então, a linha de talheres também que a gente trabalha, é interessante salientar, fazendo um gancho com os pratos, tá? O pessoal muitas vezes fala que o prato em si tá riscando, mas o meu prato não durou, tá todo marcado. E sem ter essa percepção, é trabalho nosso também ensinar e educar o cliente que o problema não é o prato, e sim o talher. Pode ser que ele esteja usando no estabelecimento dele um talher de baixa qualidade, que ele não tenha têmpera, que a gente chama, né, na faca, depois de produzido, de feito fio, de todo o processo, ela é temperada, de certa forma, né? É um choque térmico que cria essa resistência, ou seja, conforme o atrito do talher movimenta no prato, ele não vai perder matéria-prima e riscar o teu prato. Então, aquele risco cinza, escuro, né, que acaba ficando manchado, é a matéria-prima do teu talher, que possivelmente é de baixa qualidade, que está deixando marcas no prato, né? E não o prato em si, muitas vezes, né, de porcelana ou cerâmica, que esteja com defeito. Então, o talher é algo que completa esse serviço. O próprio peso do talher, o pessoal enfatiza muito, né? É comum os clientes virem lá e gostar de pegar na mão. Então, a gente faz um trabalho muito de rua, tem vendedores externos que visitam os clientes, né? Para fazer esse contato inicial. Mas principalmente o cliente local, assim, da Serra Gaúcha, que é o nosso principal atuação, vamos dizer assim, né? Toda a região de Bento, toda a região metropolitana, a gente atua, Gramado também, enfim. O cliente que consegue, que tem essa disponibilidade, ele vem até a loja para literalmente ver o produto com as mãos, né? Então, o talher é um dos casos principais, porque o cliente gosta de pegar na mão, gosta de simular o uso, né? Então, a própria faca também, se tu pega uma faca muito leve,
Daqui a pouco ela já desvaloriza um pouco o que tu tá querendo entregar pro teu cliente, volto a dizer. Tudo uma questão de percepção, né? De percepção de Perfeito, valor. perfeito, exatamente. Então não é desmerecer porque tem um talher mais simples, mas sim porque combina com É cada aquele conceito, cardápio, é o com cada conceito que perfeito. que tu quer O transmitir. conceito, exatamente. Então, o talher, ele anda junto com toda a linha de taças, com toda a linha de copo, né? Ele faz parte do serviço, sim, e é algo que tem que ser pensado, né? Então, a gente costuma falar da personalização a laser também, que é algo bem discreto, minimalista, e a gente faz internamente. Então, o cliente quer dar aquele charmezinho a mais, né? Quer que esteja aparecendo na foto discreto, é possível personalizar a laser ou talher também. Então, de novo, é algo que sim, tem que ser dado uma atenção especial, porque ele faz total diferença, né, com o que tu tá entregando, seja o cardápio, seja o insumo, seja o empratamento, o ambiente, o talher, ele faz parte dessa composição também. Qual é o truque pra gente diferenciar o tipo de material com que é produzido o prato? Com o que é produzido o O prato ou o talher? prato. Ah, sim, isso é um gancho bem importante também para diferenciar e é uma técnica bastante usada, isso aí a gente recebeu nos treinamentos iniciais lá das porcelanas, porque a matéria-prima, a porcelana em si, ela é uma matéria-prima um pouco mais pura do que a cerâmica, né? Então tem um truquezinho básico, vou simular aqui para vocês também, vamos ver se dá para ter essa Acho que percepção. pra essa câmera aqui, né? Vamos mostrar ali para galera que está nos assistindo poder ver. Para ser porcelana, se quiserem chegar nas lojas, enfim, a gente fala muito das lojas de departamento que às vezes denominam porcelana, pode ser um produto importado, mas não é porcelana propriamente dita. Ela é uma cerâmica e o pessoal considera porcelana. Ela é uma cerâmica e o pessoal denomina porcelana, porém tem que estar bem atento nesse sentido, porque pode ser que não tenha uma durabilidade tão interessante. Então, o que acontece? A gente liga a lanterna do celular, pega o prato e gruda a lanterna, literalmente, coloca a lanterna no prato para ver se ela tem essa transparência. Se passa a luz, é porcelana, é uma matéria-prima pura. Né? Se não passar a luz, se não é passar, aí é cerâmica. cerâmica ou qualquer outro tipo de material, enfim, que não seja porcelana, né? Então, esse é um caso bem interessante, né? Tramontina bate bastante nessa tecla da pureza do material, então muitas vezes tu não precisa ter uma porcelana grossa, um prato muito pesado para ter resistência, e sim tu ter uma matéria-prima de qualidade pura que te dê essa resistência, né? Então esse é um truque bem legal, a gente acaba fazendo sempre essa apresentação na loja, o pessoal fica surpreso, né? Mas quer saber se é porcelana, bota a lanterna do celular ali que tu vai conseguir ter essa A gente percepção aí. tinha falado antes da questão de tu não cobrir mais a mesa em grande parte dos restaurantes com toalha, né? E daí tu falou da opção de se usar os jogos americanos. Mostra esse que tu trouxe aí pra gente. Esse também é um material que a gente tem no mix, bem interessante. Esse em específico, ele é... Tu pode usar dos dois lados, né? Então a gente tem o lado preto, tem o lado marrom aqui, um pouco mais escuro. Uma matéria-prima também super resistente, pode passar material... É um corino, líquidos né? abrasivos, exatamente. É um corino de alta qualidade, pode passar álcool, pode passar produtos, né, para higienização, ele não marca, não mancha, enfim, é bem soldado aqui também, porque acaba tendo um ambiente úmido, né? Fazer higienização da mesa, higienização do jogo americano, tu tem umidade, né? Então aqui ele é feito uma vedação, uma colagem bem interessante, porque são dois materiais, né, colados. A gente tem esse cuidado para não começar a criar aquela orelha, aquele aspecto de jogo americano velho, enfim, e já usado, né? Mas é um item bem interessante, também pode ser personalizável, né? E faz parte de todo esse contexto, né? O pessoal usa muito porque daí, claro, é mais fácil de higienizar do que a toalha, ou tu evita aquele papel que é descartável, acaba gerando de lixo, então tem todo esse lado consciente também, né? Que é um item reutilizável e faz essa composição de mesa aí bem bacana também. Agora chegando na seara que eu entendo bastante, vamos falar dos copos de drinks. Boa, também é um universo, né? Os drinks seguem em alta, enfim, né? É algo que grande parte dos estabelecimentos aí tem investido numa carta de drinks bacana e tal. Então, essa também é uma linha já importada, né? A gente trabalha com importações diretas, trabalha com importadoras, né? Que trazem diversos materiais a nível Brasil. Também tudo insights, coisas que a gente vê em feiras, coisas que a gente vê em tendências, né? Que a gente acaba trazendo para o nosso portfólio para dar essa diversidade para o nosso cliente, seja para o universo de vinhos, né? Seja para o universo de cerveja, seja para o universo de drinks, né? Que é algo que não agrega valor, né? Hoje em dia vai para aquela questão do instagramável que a gente falou, né? Tem que estar com um aspecto visual bem bacana, bem interessante. E eu, mais uma vez, né, a intenção de fazer esse episódio falando sobre enxoval para mesa, né, vestir a mesa, ter os pratos corretos, ter os talheres corretos, os copos, é demonstrar
para quem está investindo na área da gastronomia, o cuidado todo que a gente tem que ter e como tudo tem que conversar. Perfeito. Então, a gente fez já um episódio sobre identidade visual, sobre desenvolvimento de marca, sobre tipo de serviço de salão, sobre layout de salão. A gente falou sobre concepção arquitetônica do negócio, sobre formatos, sobre modelos de negócio. Agora aqui a gente está falando sobre enxoval. Enxoval para fazer uma mesa posta atrativa, porque, na verdade, o prato é a moldura do produto, né? Então, é no prato que vai estar a obra-prima do restaurante. Coroa, né? Todo o serviço, todo aquele Exato. trabalho Então, que tem nos bastidores, é ali que vai... é isso, essa é a preocupação. Então, entender que que se tem recurso e se tem opções, né? A gente não precisa trabalhar com prato branco, a gente não precisa trabalhar com mesa com toalha. A gente tem uma imensidão de oportunidades e de possibilidades, né? Perfeito. E para todos os tickets, né? Então, isso Exato. também é importante. Basta, como a gente tem falado em todos os episódios, procurar o profissional correto para te dar a consultoria e para te Exato, porque para te auxiliar, daqui a né? pouco quem visualiza de fora, né? Não é um profissional de gastronomia ou não é um aluno que visualiza, né? Ter futuramente seu restaurante. Parece que empreender no segmento gastronômico é fácil. Enfim, vou montar um restaurante, tá aqui, a minha ideia é servir isso tudo- e tá simples. pronto. Mas a gente sabe que tem muita coisa para se pensar. Como tu bem citou, os tópicos dos episódios eu acho que traduzem muito essa preocupação, né? Esse checklist, assim, de abertura de restaurante. Então, a gente se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que o empreendedor ele tem muita coisa para pensar, né? E nessa montagem, nessa operação como um todo. E a gente acaba tentando fazer esse trabalho de consultoria, né? Para ser um braço a mais, esse ponto de confiança do cliente, tanto na variedade de mix, quanto no entendimento da operação dele, para poder, sim, sugerir a melhor opção e ser esse apoio, esse alicerce, né? E considerando as quantidades também, né, Alisson? Porque certeza. eu imagino que, de acordo com o tipo, com o tamanho do teu salão, com o número de lugares que tu tem no teu salão, o percentual de ocupação que tu tem médio. Então, a gente chega numa quantidade ideal de cada um dos itens que vão ter que ser adquiridos, então, para se ter, para conseguir sim. atender a todas as pessoas que se espera receber, né? Perfeito. Se pensando no giro, enfim, esse cálculo também ele é sempre feito com o número de pessoas sentadas, vamos dizer assim, ou até o tipo de serviço. Daqui a pouco é um ambiente mais descontraído, tem pessoas em pé. Cara, a gente tem que pensar, né, no espaço total, lotação máxima, O quantas backup, peças... quanto eu tenho que ter. Quantas peças eu preciso para poder atender, né? E, de novo, aí vem naquele insightzinho dos equipamentos também, que a gente costuma falar bastante, que é peça-chave, é importantíssimo, né? Se pensar na cozinha, porque se tu tem uma máquina de lavar louça, tu consegue trabalhar com um mix, um enxoval um pouquinho mais reduzido, porque ela te dá essa rotação rápida, essa higienização rápida, com eficiência, enfim, então... Sim, até o número de pessoas que tu tem na retaguarda para poder te dar esse apoio, né? Também, se tu deixar para lavar a louça enquanto tu tá ali com o salão lotado, tu deixa de pensar no teu cliente final lá e preocupar em atender e dar o suporte necessário lá, e tu tá ansioso ali tentando lavar a louça, quebrando mais, enfim, correndo uma série de outros riscos desnecessários, né? Que daqui a pouco, ou fazendo um enxovalzinho a mais, ou tendo os equipamentos corretos que te deem esse suporte, faz total sentido, né? Então, é esse tipo de situação que a gente tenta levantar para o nosso cliente, transmitir isso, visualizar a operação junto para ele realmente entender e dizer, opa, faz sentido isso, vamos pensar dessa maneira, enfim, né? Muito legal, faz 1 hora que a gente está conversando sobre mesa Passa posta, tu rápido, né? acredita? Não, a gente poderia seguir por horas não, com aqui. Eu ainda certeza. tentei ser enxuto no mix, né? Para Ah. tentar falar um pouquinho de tudo, de porcelana, de material trabalhado, de cerâmica, de importações. Porque se a gente, né, se deixar, a gente segue o baile falando. Mas a gente ainda vai fazer um segundo episódio, tá? Falando sobre bem a retaguarda, tá? Eu acho que é muito Perfeito. importante a gente falar sobre a cozinha, né? A cozinha industrial, aí todos os equipamentos, porque a gente tem muita novidade, tem muita tecnologia embarcada, que facilita, como tu tá falando aqui, um exemplo prático, Sim, que é sim. a lava-louça, Sim. né? Mas isso é e talvez o dono do empreendimento, quem está abrindo o restaurante, o bar, etc., pensa que isso é supérfluo, mas daí quanto isso te economiza na tua operação, né? Considerando as pessoas, o risco, a conservação e etc. Mas tem muitas outras coisas, os tipos de forno que a gente tem, o tipo de fogão, tudo, né? E eu acho que esse é um outro tópico que é muito importante. Então, chegamos ao fim do episódio. Eu queria que tu deixasse um recado final, então, para quem nos acompanhou até aqui, já te fazendo o convite para esse segundo momento, para a gente falar da cozinha mesmo, então, dessa parte de bem de equipamentos, bem da operação.
que deixasse o recado, os endereços, então, como te encontrar a empresa. Perfeito, não, presença confirmada, com certeza a gente vem, porque dá mais um podcast aí, com certeza, né? Mas agradeço novamente a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando, enfim, né, todo esse contexto gastronômico. E fica o convite, né, para o pessoal que ainda não nos conhece, visitar a nossa loja. Nossa loja fica na Avenida Perimetral Norte, né, Avenida Rubem Bento Alves, número 2555. Então lá a gente tem o nosso catálogo a céu aberto, que a gente costuma dizer, né? Parte da loja montada para equipamentos mais profissionais, industriais, e parte da loja com toda essa linha de utensílios de mesa, que é tanto da parte de utensílios soltos de produção de cozinha, quanto a parte do serviço de mesa de modo geral, né? Tanto consumidor final para uso doméstico, salão de festas, a gente costuma montar também salão de festa de condomínio, né? Para uso no dia a dia em casa, também o profissional de gastronomia, todo público, né, que cozinha, seja no ambiente profissional ou não, é bem-vindo. A gente quer que vocês venham conhecer a loja, né? Tem uma solução completa de brindes corporativos também, então fica aqui meu convite. O Instagram. O Instagram, a gente tem 2 Instagrams, tá? Como a gente faz todo o trabalho de personalização, nós temos o biquiere.personalizados, né? O biquiere é com 2 Cs sempre, que é onde a gente faz todo o trabalho de postagem dos itens que a gente personaliza, né? Solução de louças e copos, taças, enfim. E biquiere.loja, aí é o Instagram da nossa loja, onde a gente tem toda essa linha que eu acabei de citar, né? A parte de equipamentos e utensílios, que é esse endereço da Avenida Perimetral Norte aí. Muito bem. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez. Também o Instagram, né? O Matheus tinha citado aí anteriormente, meu Instagram é Alisson Calgaro, né? E o meu contato também, depois se puderem deixar aqui, podem entrar em contato diretamente comigo ou no contato fixo nosso, ele é 222-0024. Né? Lembrando Podem que a gente entrar... está em Caxias do Sul, Perfeito. no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e o DDD é 54. 54, exatamente. Então podem entrar em contato, a equipe está toda apta lá para poder fazer o atendimento e prestar o suporte necessário. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu sou Denise Sefrim, tu me encontra no @Senac Caxias do Sul ou no @Denise_Sefrim. Te convido a conhecer todo o portfólio de cursos do Senac. Esse episódio vai ao ar em janeiro de 2026, até o final desse mês. Então, tu consegue 35% de desconto na nossa campanha de antecipação. Muitos cursos novos no nosso portfólio de gastronomia, inclusive o técnico em gastronomia, que trata desse assunto e te ajuda na gestão do teu negócio. E a gestão do teu negócio não é só cuidar do chão da cozinha, é cuidar também dessa gestão aqui de equipamentos, de insumos, toda essa logística que a gente faz, escolha de fornecedores. Então, um curso bem completo para que tu possa fazer conosco, um curso técnico. Te convido a conhecer o portfólio, além das oficinas e tudo mais que a gente tem aí na área de gastronomia. O Matheus teve que sair mais cedo um pouquinho, porque ele tinha um eventaço aqui por conta do Senac, e fiquei só eu e o Alisson. Mas a gente te deixa um grande abraço e te convida para participar dos próximos episódios. Nos acompanhe.